Olá, a gente está de volta com o primeiro Giro Ambiental de 2021. E esta semana foi divulgada a notícia do encontro de uma carcaça de um rinoceronte que viveu há mais de 20 mil anos. Alguns dos órgãos do animal, que é um rinoceronte lanudo, ainda estão intactos, com um nível de preservação que impressionou os cientistas e veio à tona após o derretimento do permafrost, que é a camada de solo permanentemente congelada em áreas muito frias na região de Iacútia, no nordeste da Rússia. Os especialistas vão entregar o rinoceronte a um laboratório onde os cientistas vão colher amostras e vão conduzir aí análises de radiocarbono. E nesta semana, o sistema Cantareira, responsável por abastecer a Grande São Paulo e os municípios das bacias do PCJ, operou com 36,7% da capacidade, o que é considerado na faixa de alerta pela Sabesp, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. O estado de alerta, que é abaixo de 40%, reduz a quantidade de água que a Sabesp pode retirar do manancial, que hoje é de 33 mil litros por segundo para 27 mil litros por segundo. A Sabesp descarta a possibilidade de desabastecimento de água, mas deixa um alerta para que as pessoas economizem o produto. O Brasil fechou 2020 com o maior número de focos de queimadas em uma década. Os dados foram divulgados pelo INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Foram 222.798 focos de incêndio registrados, 12% a mais que 197.632 em 2019. Segundo o relatório, o destaque entre os biomas foi o Pantanal, que contabilizou 22.119 focos, 120% a mais que no ano anterior e o maior número desde o início das medições em 1998. Proporcionalmente, foi o maior aumento entre os biomas, que ainda incluem a Amazônia, Pampa, o Cerrado, a Caatinga e a Mata Atlântica. E as emissões brasileiras de gases de efeito estufa subiram 9,6% em 2019. O dado é do CEEG, o Sistema de Estimativas de Emissões de Gases de Efeito Estufa, e foi divulgado em dezembro pelo Observatório do Clima. No ano passado, o país lançou na atmosfera 2,17 bilhões de toneladas brutas de dióxido de carbono, equivalente aí contra 1,98 bilhão em 2018. E é sobre esse tema que a gente conversa aqui no Giro Ambiental com o Felipe Barcelos, ele que é do IEMA, pesquisador do Instituto de Energia e Meio Ambiente. Felipe, seja bem-vindo ao Giro Ambiental. E eu já queria que você falasse dessa comparação, desse aumento, o que ele exatamente aponta e deixa algum tipo de alerta aqui no nosso país? Opa, obrigado pelo espaço, Mirna. Eu sou Felipe, como você disse, comentar um pouco sobre essas emissões, né? Você comentou aí que no ano de 2019, as emissões do Brasil foi de mais de 2 bilhões de gases de efeito estufa, né? Isso significa que o Brasil é o sexto maior emissor do mundo. Claro que emite bastante menos do que a China e Estados Unidos, os maiores emissores, mas também tem uma porcentagem importante das emissões mundiais, que então tem efeito global no aquecimento da atmosfera. E essas emissões, elas são divididas em alguns setores, principalmente emissores, né? O principal deles é a mudança de uso da terra, que com certeza foi o que mais aumentou em 2019, devido ao aumento do desmatamento, aí, principalmente na Amazônia e no Cerrado. E esses são números que, lamentavelmente, apesar da pandemia, vem permanecendo nessa tendência de aumento do desmatamento. Além do desmatamento e da mudança do uso da terra, esses dados de emissões também consideram outros setores produtivos e econômicos. O setor de agropecuária, que também é bastante importante nas emissões do Brasil, uma vez que o Brasil tem um setor agropecuário bastante forte, então aí o principal emissor são os animais, o gado bovino, né? A digestão de gado bovino, que emite gás de efeito estufa. Tem também o setor de energia, que é bastante importante no Brasil,
onde principalmente os transportes que queimam combustíveis fósseis, como a gasolina, o diesel. Tem o setor de processos industriais, que no Brasil não tem tanta preponderância, devido a, historicamente, a indústria do Brasil ter se desacelerado. E o setor de resíduos, que também é bastante importante, e mais tem uma quantidade de emissões menor. Então, em 2019, teve esse aumento em relação a 2018, e em 2020, agora, né, no ano passado, os dados ainda não estão concretizados, mas há um sinal de que, apesar do mundo inteiro ter diminuído suas emissões de gás de efeito estufa, isso devido ao fato do mundo inteiro estar em quarentena, mais rígida ou menos rígida, mas, de certa maneira, estar em quarentena, ter deixado de andar de carro, ter deixado de trabalhar, as indústrias pararam, isso fez com que, no mundo inteiro, as emissões caíssem. Mas, no Brasil, é provável e possível, esperado, inclusive, infelizmente, que as emissões vão aumentar de 2019 para 2020, porque o desmatamento ele não parou. Independente da pandemia, o desmatamento não parou. Claro que outros setores, como de energia, há alguma redução do consumo de combustíveis, como o diesel nos transportes, né? A gasolina, muitas pessoas ficaram em casa, deixaram de usar seus carros, isso vai causar uma redução de emissões, mas o desmatamento tende a ser maior do que a redução de emissões dos outros setores produtivos, como os transportes, a geração de eletricidade. Agora a gente tem aí uma meta, inclusive um apontamento que foi feito pelo Observatório do Clima, sugerindo que a gente consiga aí reduzir de 81% as emissões até o ano de 2030. Né? E você fala que, na verdade, existe uma tendência que até 2020 e 2021, apesar dos números de 2020 não estarem consolidados, que a gente tenha um aumento. Como dá, então, para reverter esse caminho? É possível? Sim, é possível reverter esse caminho. No mundo inteiro, não no mundo inteiro, mas na maioria dos países, e na média do mundo, principalmente nos países desenvolvidos, os setores que mais emitem gás de efeito estufa é o setor de energia. Aí vai a geração de eletricidade, né? Muito do uso do carvão, por exemplo, para gerar eletricidade, e o transporte, que é muito importante também, que consome gasolina. Mas isso é o que no mundo inteiro essa é a maior fonte de emissão, e é um desafio muito grande diminuí-la, porque depende de tecnologia e de inovação tecnológica. Sim. Agora, no Brasil, tem uma tendência diferente. Nossas maiores emissões não vêm da energia, vêm da mudança de uso da terra e da agropecuária. Sim. Então, e é um setor que é considerado, entre aspas, fácil de reduzir as emissões, porque você precisa, então, controlar o desmatamento, controlar e também incentivar a agropecuária mais sustentável e menos intensiva em carbono. Por exemplo, a partir de solos mais bem manejados e agropecuária mais intensiva, não extensiva, que usa uma grande área de terra. Né? Com isso, o Brasil pode chegar até a remover gás de efeito estufa da atmosfera, uma vez que tem um potencial ambiental gigantesco e tem florestas muito importantes que têm uma grande área de extensão. Mas se a gente perder essa floresta, perder essa área de extensão, a gente vai estar deixando para trás esse benefício ambiental, que é até global, que o Brasil tem. E fora isso, claro, também é importante nos outros setores, os setores da energia, por exemplo, aplicar tecnologias e modos de vida que reduzam as emissões. Por exemplo, nas grandes cidades, a gente viu agora, com a quarentena, que muitas pessoas deixaram de usar o carro. Né? E isso fez com que os gases de efeito estufa diminuíssem bastante suas emissões, porque as pessoas deixaram de queimar a gasolina, queimar o diesel, ou mesmo queimar o etanol. Sim. E com isso, além de reduzir as emissões de gás de efeito estufa, a gente percebeu também que a qualidade do ar nas cidades, Campinas, São Paulo, Rio de Janeiro, onde tem uma grande movimentação de carros, aumentou bastante, porque nas grandes cidades, os automóveis são os principais poluidores. Né? Então, aí fica também vamos dizer que uma moral da história, né, dessa crise que, lamentavelmente, atingiu o mundo, que a gente pode, por exemplo, nas grandes cidades, diminuir os carros, incentivar o transporte público,
por exemplo, que é menos intensivo em carbono e em poluição do ar por pessoa transportada, e com isso diminuir as emissões de gás de efeito estufa e também melhorar a qualidade do ar das cidades. E com isso também agregar as emissões que podem ser reduzidas se a gente reduzir o desmatamento. Agora, Felipe, a gente está falando aí de um pouco de, digamos que, cultura e ação de cada um. Só que tem alguns aspectos que dizem respeito a políticas públicas. Um deles, inclusive, eu falei aí da nota, do aumento, por exemplo, dos focos de incêndio, que a gente teve ápices em 2020. Nós temos também aí algumas iniciativas, mas ainda parecem um pouco tímidas, de sistema integrado, lavoura, pecuária, floresta. E também a questão ainda da lei dos resíduos sólidos, que a gente tem esse prazo para eliminação dos lixões um pouco estendido, principalmente diante da dificuldade de pequenos municípios de instituir aí um aterro, uma forma aí de eliminar esses lixões. Inclusive, eles falam sobre consórcio e uma série de coisas. Nesse contexto, qual é a responsabilidade no âmbito federal, estadual e de cada município, no seu entendimento? Assim, algumas coisas são, claro, são coisa de cultura, das pessoas se conscientizarem, mas mais do que isso, e talvez mais importante do que isso, com certeza, como você falou, são as políticas públicas, né? Que as políticas públicas que vão motivar e ser, de certa maneira, o gatilho que vai fazer com que as pessoas possam mudar a maneira de produzir, a maneira de conviver com o meio ambiente. O Brasil ele tem várias políticas públicas, ele é bem arrojado em políticas públicas ambientais. O problema é que a gente não necessariamente aplica elas. Então, isso que é o desafio, né, para o Brasil. De fato, aplicar as políticas públicas que nós temos desenvolvidas, como a política nacional de mudança do clima, que aí é de âmbito federal, tem políticas de qualidade do ar, que são de âmbito estadual, ou políticas de mobilidade urbana, que aí são de âmbito municipal. Isso tudo tem um bom arcabouço regulatório. O nosso desafio é, de fato, aplicar essas políticas. E, para aplicar essas políticas, a gente precisa de instituições fortes, né, como o IBAMA, o próprio INPE, que ajuda no monitoramento do desmatamento, no monitoramento das queimadas. No nível estadual, órgãos estaduais de meio ambiente, como a CETESB, no estado de São Paulo. No município, órgãos, secretarias de mobilidade, que vão efetuar políticas como rodízio de carros, para diminuir o consumo de combustíveis e a circulação de carros, ou políticas de incentivo ao transporte público. Então, com isso, eu acho que o desafio aí para essa nova década, que se inicia agora, né, em 2021, é mais do que elaborar leis. Claro que elaborar leis também é muito importante, sempre ir ajustando elas e qualificando elas ainda mais, mas é importante valorizar as instituições governamentais que são responsáveis por aplicar essas leis e criar mecanismos de monitoramento da aplicação dessas leis, para ver se elas estão dando certo de fato e se elas têm sucesso nos seus objetivos. Caso não tenham, claro, elas têm que ser sempre ajustadas conforme a necessidade. Agora, fala um pouquinho para mim do seu trabalho no Instituto de Energia e Meio Ambiente. Qual é o que vocês fazem? A gente está falando aqui dos gases de efeito estufa, mas tem outros setores também que vocês pesquisam aí no Instituto? O Instituto de Energia e Meio Ambiente é uma organização sem fins lucrativos, independente, que trabalha tendo como missão e como propósito qualificar processos decisórios, qualificar o debate público acerca do impacto ambiental do sistema de energia e de transportes. Então, com isso, a gente tem alguns objetivos, né? A gente trabalha muito com gás de efeito estufa também, no âmbito do SEG, mas também trabalha com qualidade do ar, trabalha com mobilidade urbana de baixas emissões, uma vez que a mobilidade urbana, nas grandes cidades, é o principal emissor de gás de efeito estufa, e também de poluentes que fazem mal à saúde, como material particulado, por exemplo. Sim. Inclusive, agora, com a pandemia,
há vários estudos que indicam que cidades mais poluídas fazem com que as pessoas que sofrem da Covid-19 tenham mais complicações, porque é como se fosse uma comorbidade, né, a poluição do ar, que todos nós respiramos. Trabalhamos também com energia elétrica, uma matriz elétrica limpa e inclusiva, limpa no sentido que polua menos e emita menos gás de efeito estufa, a partir, então, da aplicação de energias renováveis, como energia eólica, energia solar, mas também seja inclusiva, porque no Brasil, cerca de 1 milhão de pessoas ainda não tem energia elétrica em suas casas, né? Imagine isso, a pessoa não ter energia elétrica fornecida pelo serviço público, fornecida pelas distribuidoras. Então, com isso, as pessoas ainda mal têm água, eletricidade para bombear água, não teriam como refrigerar uma vacina, uma possível vacina, por exemplo, mas mesmo vacinas já consolidadas não tem como refrigerar. Então, a gente também trabalha para mostrar onde estão essas pessoas, a maioria delas estão na região da Amazônia, e como levar a eletricidade para essas pessoas. A gente também trabalha com transporte de carga sustentável, de novo, porque o transporte é o principal, dentro do setor de energia, é o principal emissor, né, de gás de efeito estufa. E é isso aí, a gente trabalha com esses 4 temas, sempre correlacionados, né? Sempre tentando correlacionar o meio ambiente, mas também o desenvolvimento econômico e social. Felipe Barcelos, pesquisador do Instituto de Energia e Meio Ambiente, eu agradeço a sua participação e fica aqui o convite para um retorno sempre que tiver aí algo importante para mostrar aqui do ponto de vista da sustentabilidade e da preservação ambiental. Seja bem-vindo, um abraço, viu? Opa, eu que agradeço, um abraço, viu? E espero retornar sim. E o Giro Ambiental fica por aqui. A gente volta na próxima semana com mais notícias sobre o meio ambiente. Até lá!